Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6. Pastor Moisés falou uma frase na oração inicial que é um tanto curiosa. Ele dizendo a Deus, que muitas vezes nós estamos aqui dizendo: "Ah, Senhor, ainda no Evangelho de João." Resolveram isso? Aí eu fiquei pensando sobre isso, que não é improvável que isso ocorra. Os irmãos estão cansados do Evangelho de João? Afinal, nós estamos no capítulo 6 ainda, A intenção é, pelo menos, chegarmos até o final do ano nesse Evangelho. Talvez a gente não conclua, mas pelo menos este ano nós queremos nos dedicar a esse Evangelho, dada a sua importância no conjunto de livros da Escritura, sobretudo dada a sua importância com respeito à revelação que este Evangelho traz. A revelação acerca de Jesus Cristo, a revelação acerca da sua obra. E hoje nós chegamos aqui num dos capítulos deste livro, deste Evangelho, que é dos mais importantes. Eu gosto muito do capítulo 3, capítulo 1, capítulo 3, o capítulo 6, o capítulo 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. São capítulos muito preciosos. Este, sobretudo, o capítulo 6, em virtude das palavras apologéticas do próprio Cristo acerca daquilo que é essencial no nosso relacionamento com Deus, que é a questão da fé. Eu tenho insistido nisso nos últimos dias, não sei quantos de vocês têm acompanhado e têm percebido essa minha preocupação e essa minha insistência acerca da fé, mas eu tenho insistido no fato de que nós pregamos muito acerca da fé já há bastante tempo. Na verdade, esse ministério nasceu enfatizando que a salvação de Deus, ela é mediante a fé em Jesus Cristo. E essa é uma verdade central das Escrituras, e é uma verdade muito evidente no Novo Testamento. Entretanto, não raras vezes, quando se prega que a salvação de Deus é por meio da fé, logo, muitas pessoas se levantam contra esta verdade, dizendo assim: ora, mas quer dizer que a salvação é pela fé e basta que eu creia, e desde que eu creia eu estou salvo? Aí nós respondemos sim, a Escritura fala que a salvação é por meio da fé. E aí as pessoas acham isso algo pequeno, a ponto de acharem que é necessário algo maior, ou algo a mais do que a simples fé em Jesus Cristo. E eu quero dizer para vocês que essas pessoas, elas não estão erradas, elas estão certas. Calma, não precisa ir embora, eu quero me dar a entender. Não que elas estejam certas quando dizem que a fé não é suficiente. Não, nesse caso estão erradas, porque a Escritura diz que a fé é suficiente. Elas estão certas a partir do momento em que nós insistimos em dizer que a salvação é pela fé, e elas então, muitas vezes, não conseguem ver essa fé de modo operante em nossas vidas. Elas pensam assim: então basta alguém acreditar na doutrina do Evangelho, na mensagem do Evangelho, e está tudo bem, nada mais é requerido, nada mais acontece além da fé. Então esse questionamento, de certo modo, é um questionamento lógico, é um questionamento que parte de uma falta de conhecimento das Escrituras, porém é um questionamento que tem o seu fundamento a partir do momento em que se entende pela própria Escritura qual é a natureza da fé verdadeira em Cristo Jesus. A verdadeira natureza orgânica da fé cristã, da fé evangélica, da fé em Deus, da fé em Jesus Cristo. E esse capítulo 6 de João
traz, na verdade, uma correção acerca do significado da fé. É um capítulo que faz uma correção acerca do que seja, de fato, a verdadeira fé que salva eficazmente o homem. Ou seja, somente por meio da fé é que o homem pode tocar e pode tomar posse de todas as bênçãos que são resultado da morte vicária de Cristo Jesus a nosso favor. Não há outro meio. Diz a Escritura que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas veja, a salvação é por meio da graça, mediante a fé. A fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos de toda a herança, de todas as bênçãos. Então eu quero convidar a vocês essa noite a olharem com atenção para esse capítulo 6 do Evangelho de João. Lógico que nós lemos no início apenas os 15 primeiros versículos, e agora eu quero ler mais uma porção com vocês. O restante do capítulo os irmãos deverão ler em casa, em razão do tempo. Eu quero que os irmãos peguem a partir do versículo 22 aí deste Evangelho. Diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Amém? Até aí tá bom? Os irmãos em casa poderão ler o restante deste capítulo. Sugiro que os irmãos façam a leitura de todo o capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 71. Porque o que nós vamos tratar aqui essa noite é algo muito grande. E é algo que define, de fato, a nossa experiência de salvação ou não. Tudo depende da compreensão que nós tivermos desta mensagem e da recepção que nós daremos ou não a esta mensagem. Para tanto, eu não quero nem pregar essa noite. Eu quero convidar os irmãos a pensarem, a refletirem comigo alguns pontos que são aqui dados por Cristo no capítulo 6 deste Evangelho. E o primeiro ponto, é importante que nós entendamos que no capítulo 5, capítulo anterior, logo no versículo 17, isso porque o capítulo 5 de João, ele tem como cerne de toda a discussão a questão do sábado. Cristo curou um homem em dia de sábado e suscitou uma discussão com os líderes religiosos. Falamos de semana passada. E, além da questão do sábado, nós sabemos que quando os judeus questionaram a Cristo por que ele fazia curas em dia de sábado, Cristo então trouxe uma palavra que talvez até hoje não foi compreendida, não foi entendida por muitos. Jesus falou assim: olha, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós temos aqui, portanto, um tema que é de conhecimento de todos, mas talvez pouco refletido. A questão do trabalho de Deus. A questão da obra de Deus.
Deus o Pai tem uma obra. Deus o Pai, ele tem um trabalho. Ele está trabalhando. Jesus falou, olha, o meu Pai trabalha até agora, e eu estou trabalhando com ele. No capítulo 6, então, versículo 29, Jesus ele torna a falar a questão da obra de Deus. E é sobre isso que nós vamos desenvolver aqui nesse capítulo 6 e refletir um pouco. Eu digo isso porque todos que aqui estamos certamente amamos a Deus, amamos a sua palavra e certamente desejamos pela obra de Deus. Interessante que sempre quando chega alguém aqui no nosso ministério, isso é comum, a pessoa se apresentar com uma disposição de contribuir na causa de Deus de alguma maneira. E fala, pastor, eu estou aqui à disposição, trabalhar na obra, enfim. Isso é bom, isso demonstra o desejo que cada um tem de contribuir com uma porção, uma parte. Entretanto, é preciso que nós entendamos algo além do mero serviço que se possa ser prestado a Deus. Infelizmente, por muito tempo nos foi dito que a obra de Deus consiste em nós realizarmos algo para Deus. Aí nós queremos fazer, portanto, coisas para Deus, queremos oferecer algo para Deus, de modo então que os homens acabaram por construir ou por inventar uma religião cheia de coisas, cheia de eventos, cheia de obras. E nós então ficamos ali envolvidos com um tanto de trabalho, um tanto de atividades, e o tempo vai passando, e nós tendo uma sensação de que está tudo bem, de que está tudo certo, de que esta é a vontade de Deus. Entretanto, o que se nota e o que se percebe é que há muito pouco resultado substancial, resultado de vidas mudadas, de vidas transformadas, efetivamente falando. E a resposta para isso está aqui nesse capítulo 6, quando Cristo, então, ele começa, esse capítulo, ele começa apresentando Cristo como aquele que, olhando, diz que ele viu uma grande multidão que o acompanhava, e o sol já estava se pondo, e diz a Escritura que Jesus olhou e falou assim, gente, onde nós vamos encontrar pão, ou conseguir pão, para alimentar toda essa multidão? E nós então temos aqui o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Interessante como que quando se lê esse texto, as pessoas sempre tendem a olhar o poder que Cristo tem de multiplicar o pão material. As pessoas, ao olharem, logo evidenciam e veio o fato de que Cristo tem o poder de fazer de 5 pães e 2 peixes se multiplicarem a ponto de alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E então, olhando por esse aspecto meramente formal das Escrituras, logo as pessoas pensam que então este evangelho e sobretudo esse milagre foi escrito para dizer que Cristo é poderoso, tanto ontem quanto hoje, para fazer multiplicar as suas finanças, ou para multiplicar o seu alimento. E é verdade que o Senhor é quem cuida de nós, é Ele que nos alimenta, é Ele que supre cada uma de nossas necessidades, e que Ele multiplica, sim, sem dúvida, Ele cuida de nós, Ele é o Pai Celestial, que nos dá o pão de cada dia, nos dá o alimento, as vestes. Entretanto, como nós sabemos que este Evangelho de João, ele traz esses milagres enquanto sinais, ou seja, os milagres são apresentados para que por meio dos milagres nós possamos ver algo de espiritual por detrás daquele milagre, ou que aquele milagre traga, no seu interior a verdade espiritual acerca de algo maior do que o próprio milagre. Ou seja, Cristo multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, é verdade. Isso foi um fato, isso foi literal. O milagre ocorreu, Cristo realizou o prodígio. Agora, cabe a nós perguntarmos o que Cristo queria nos ensinar com este milagre. Será que Ele queria apenas multiplicar os pães e ponto final?
Será que o registro de João, ele visa tão somente nos trazer a informação de que um dia Cristo multiplicou os pães, como curou o paralítico, como transformou água em vinho? Qual é a mensagem que nos é trazida através deste milagre? No caso, o próprio Cristo é que vai nos trazer essa ideia. Olha na sua Bíblia para você começar a perceber alguns aspectos importantes. Capítulo 6, versículo 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então veja que o episódio da multiplicação dos pães vai ocorrer num contexto em que os judeus estão se preparando para comer a Páscoa. Então nós temos a Páscoa, aí vem a multiplicação dos pães, quando 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, comem dos pães e dos peixes multiplicados. E aí Cristo então repreende a multidão, ou as multidões, porque elas o buscavam, porque queriam comer o pão material, porque uma vez que comeram o pão no dia anterior, queriam comer pão no dia seguinte. E aí Cristo começa a desenvolver um longo discurso acerca da obra de Deus, quando ele fala assim: olha, vocês estão me procurando, Jesus diz à multidão, porque vocês comeram pão, e vocês se fartaram de pão, e vocês agora querem comer pão novamente. E eu quero exortá-los que vocês devem, na verdade, trabalhar não pelo pão material, mas pelo pão que subsiste para a vida eterna. E aqui está um ponto interessante, porque parece, no primeiro momento, que ele está dizendo assim: ó, você não tem que trabalhar em prol do pão, do alimento diário. Mas não é isso que ele está dizendo. Observe que o contexto do capítulo 6 é a obra de Deus. Então ele fala: vocês me procuram a mim, porque vocês estão em busca do pão material. Em outras palavras, vocês devem buscar o pão material quando vocês vão trabalhar. Quando vêm buscar a mim, vocês devem me buscar não pelo pão que perece, não pelo pão material, mas devem me buscar visando o pão que traz a vida eterna. Em outras palavras, quando diz respeito à fé, quando diz respeito ao culto, quando diz respeito à adoração, quando diz respeito ao espírito, ao coração, a Deus, à devoção, nós não podemos simplesmente pensar que a vida cristã ou que a fé consiste na aquisição de riquezas materiais. O apóstolo Paulo, ele fala isso com muita contundência em 1 Timóteo, no capítulo 6. Ele diz que aqueles que pensam que a piedade é fonte de lucro, essas pessoas acabam se envolvendo e caindo em muitas ciladas. E acabam então se perdendo, se apostatando da fé. Por quê? Porque compreenderam equivocadamente a fé, a vida piedosa, achando que a vida cristã, que a vida com Deus, é uma relação comercial, em que se utiliza da fé para poder adquirir dinheiro. No caso do capítulo 6 de João, as pessoas procuravam a Cristo pelo pão terreno, pelo pão que perece. E Cristo então repreende, dizendo: olha, vocês precisam buscar a Deus em razão do pão eterno, do pão da vida. E a partir daí, então, ele passa a apresentar aquelas multidões o pão a si mesmo como o pão da vida, o pão que alimenta o homem e o pão que dá vida eterna ao homem. Portanto, quando nós olhamos, vemos a Páscoa no início do capítulo 6, aí temos os pães multiplicados, aí temos Cristo como o pão da vida. Portanto, todo esse capítulo 6, ele trata do alimento. Ele fala do alimentar-se. Ele fala do pão enquanto alimento, seja o cordeiro pascal, lá na Páscoa, quando é dito que o povo de Israel, antes de saírem do Egito, eles tinham que estarem dentro de casa com as portas trancadas, comendo o cordeiro assado. Então o cordeiro deveria ser comido. E então foi o exato momento quando Deus então libertou o povo de Israel do Egito. E então Cristo multiplica os pães e alimenta 5.000 homens. E agora Cristo diz: olha,
eu sou o pão da vida, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Então nós começamos a compreender um pouco sobre a obra de Deus, a partir do momento que nós entendemos que quando Cristo vem ao mundo, ele dá ao homem o alimento. Tudo de que o homem precisa é de alimentar-se do verdadeiro alimento que traz a vida eterna. E aqui é um ponto interessante, porque, infelizmente, nós somos o produto de toda uma história de teologização da verdade. Ou seja, nós somos cristãos que aprendemos a estudar a Bíblia e aprendemos a buscar sempre as melhores, ou a estudar a Escritura de modo a compreender da melhor maneira as doutrinas bíblicas, e desenvolvemos um coração ortodoxo, aquele que busca uma compreensão com maior exatidão acerca da verdade de Deus. E esse ministério chegou, inclusive, a um ponto de ser bastante contundente em relação ao conceito de verdade, em todos os termos doutrinários. Ou seja, desenvolvermos uma doutrina ortodoxa acerca da salvação eterna, eleição e predestinação, reino milenar, os cristãos vencedores, disciplina durante o reino milenar, segunda vinda de Cristo, escatologia. Então, nós fizemos, salvo engano, umas 3 ou 4 estudos só sobre o Apocalipse, versículo por versículo, detalhe por detalhe, e chegamos a alcançar, portanto, um entendimento muito grande, muito amplo acerca das verdades bíblicas, acerca de Cristo, acerca da Trindade, acerca da economia de Deus, do supremo propósito de Deus. E isso é uma questão muito boa, muito saudável, a princípio. O grande problema é quando nós percebemos que, a despeito de todo esse entendimento, muito pouco foi mudado em nossas vidas. É quando você acumula muita informação e você é capaz de fazer gráficos e de dar estudos, desenvolver temas, fazer simpósios e conferências e fazer toda uma exegese bíblica acerca de qualquer que seja o tema, todo encadeamento teológico, mas no fundo você sente que falta algo a mais, que tudo aquilo não é suficiente, que a despeito de toda a verdade escrita e toda a verdade sistêmica ou sistematizada, falta algo dentro de você, falta algo no coração, falta algo no espírito. E é quando então Cristo vem nos evangelhos dizendo: olha, vocês precisam comer. A grande questão é que o povo de Israel, esses que aqui com quem Cristo falava, eles também tinham muito conhecimento das Escrituras. Os irmãos terem uma ideia, eles são chamados pelo próprio Cristo, no capítulo 5 de João, de discípulos de Moisés. E no capítulo 6, o próprio povo de Israel, esses que aqui estão conversando com Cristo, vão dizer: olha, mas Moisés nos deu pão do céu. Quando estávamos no deserto, Moisés, ele nos deu o maná que desceu do céu. Então veja que o povo de Israel era um povo altamente religioso. Eles tinham uma tradição religiosa, tinham um conhecimento teológico, eles tinham as escrituras hebraicas, eles tinham a lei, tinham os profetas, tinham os salmos. Aí de repente vem Cristo e ele olha e vê uma multidão de pessoas, e o que Cristo oferece para eles? Cristo não estava preocupado em chegar para eles e falar assim: olha, tudo bem, vamos então organizar esse conhecimento de vocês. Vamos então só corrigir alguns aspectos que estão falhos aqui na teologia, mas vamos entender como isso se constrói agora numa nova teologia, uma teologia neotestamentária. Não, Cristo não diz isso. Ele chega, ele olha para aquela multidão, que não era uma multidão de pagãos, era uma multidão de pessoas que eram os servos de Deus, era a igreja de Deus
daquele tempo, e diz a Escritura que Cristo olha e simplesmente vê multidões famintas. Existe uma necessidade real dos homens. Existe uma fome. É uma questão orgânica. Eu jamais quero colocar aqui, quero desprezar os aspectos teóricos da verdade, ou quando a verdade é exposta de maneira escrita, mas eu quero dizer que quando Cristo vem, ele tem uma preocupação em alimentar o espírito humano da verdade. Não estamos relativizando a verdade, pelo contrário, estamos dando uma dimensão à verdade que até então poucas vezes acontece. Ou seja, dar uma dimensão orgânica à verdade e dizer, olha, essa verdade tão admirada, essa verdade tão enfatizada, essa verdade tão defendida, ela precisa ser uma verdade orgânica, como um alimento. E então é quando Cristo, ele vem e ele diz, olha, é preciso que vocês entendam algumas coisas. E eu passo aqui a enumerar aquilo que Cristo ensina para esses seus discípulos e para o povo de Israel, esses líderes com quem ele conversa. Ele ensina alguns princípios, eu quero passar para vocês. O primeiro é que nós devemos ter em alta consideração a obra de Deus. Ele diz, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pelo pão que subsiste para a eternidade. Quando ele diz trabalhai, ele está dizendo, olha, vocês precisam de ter uma disposição e de ter uma ação em relação à obra de Deus. Trabalhai não pela comida que perece. Ou seja, todos aqueles que de alguma maneira, por iluminação do Espírito Santo, receberam essa luz, essa compreensão de que existe um Deus, de que o homem não é simplesmente matéria, o homem não é simplesmente esse corpo, mas que o homem, ele é espírito, e como tal, ele procede de Deus, e por mais que ele viva aqui na terra, uma vida terrena, lá no fundo ele sabe que ele é um ser espiritual, e que ele tem necessidade de Deus. Uma coisa que nós erramos sempre, por exemplo, essa semana eu falei muito, olha, eu estou enfermo, que seria um grande erro dizer isso, porque na verdade eu deveria dizer, o meu corpo está enfermo. Porque eu, enquanto Alexandre, enquanto pessoa, eu sou espírito. Eu sou um ser espiritual. E vocês são o quê? Esse nosso corpo, ele é apenas uma parte, lógico, nossa, que vai ser glorificada na eternidade, mas que é apenas o meio mediante o qual eu, Alexandre, contato este mundo físico. Só que nós temos uma tendência de ignorar que nós somos seres espirituais e nós damos muita ênfase à questão do corpo, à questão material, de sorte que nós vivemos muito mais para o mundo material do que para o mundo espiritual. E Cristo está dizendo, olha, trabalhai, não pelo pão que perece, não pelo pão material, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Esse é o primeiro ponto que Cristo nos traz, dizendo que é preciso que nós compreendamos a necessidade que temos de trabalhar pelo pão material, pelo pão espiritual, de trabalhar no sentido de nós buscarmos as coisas espirituais, as coisas concernentes a Deus, as coisas concernentes ao reino de Deus, e de ter uma experiência real com esse reino de Deus. Então, o primeiro ponto seria este, é nós conseguirmos sair da inércia, começarmos a nos mover numa direção consciente de que nós somos seres espirituais. Não podemos jamais nos acomodar. Quando nós olhamos, por exemplo, para o reino animal, os animais, eles não são seres espirituais. Eles são seres minimamente sensitivos, né? Eles são seres fadados a serem o que eles são. Então eles nascem, vivem ali, comem capim, pastam, andam, né? Aí de repente se reproduzem e depois morrem.
E muitas vezes nós vivemos exatamente como os animais. Ou seja, vivemos sem nos atentar para o fato de que quando Deus nos criou, Ele nos criou à imagem e semelhança de Deus, nos criou dentro de um propósito divino, e não somente nos criou dentro de um propósito, mas nos escolheu para um propósito específico. Sobretudo nós, dessa era da igreja, temos o privilégio de fazermos parte do supremo propósito de Deus. Entretanto, esse século tão perverso, tão materialista, nos fez esquecer aquilo que nós somos. E muitas vezes nós não trabalhamos absolutamente com vistas ao reino de Deus. E quando trabalhamos, ainda nos enganamos, porque trabalhamos para o reino de Deus, mas com vistas àquilo que se pode ganhar imediatamente aqui e agora. Muitas vezes fazemos da nossa fé, da devoção, fazemos da oração, fazemos da adoração, do culto, uma mera religião, uma mera religiosidade. E aí então ficamos conduzindo a nossa vida deste modo. Não, já tenho 42 anos de crente. E já passei por aquela igreja tal, a igreja fulano de tal, agora eu estou aqui e pretendo ir para aquela outra ali. Sai de um aprisco, entra no outro aprisco. O aprisco aqui está pequeno, vai para um maior. O outro aprisco ofereceu uma coisa melhor, você vai para o outro aprisco. E fica passando os tempos da sua vida numa mera vida religiosa, e a despeito de o quanto você considera as verdades aprendidas como preciosas, o fato é que muitas vezes nós não comemos essa verdade, essas verdades não fazem ainda parte do nosso ser. Então, o primeiro ponto que Jesus fala assim, olha, trabalhai não pelo pão que perece. Não faça da vida cristã, da vida, entenda, entre aspas, religiosa, não faça da vida piedosa, não faça da sua fé, não faça do culto, não faça da adoração, simplesmente um meio de você aliviar sua consciência em relação a Deus, mas se entenda como sendo alguém que é espírito, que veio de Deus e que precisa trabalhar, colocar como alvo, como meta, como objetivo a vida eterna. Devemos nós pensar na vida eterna muito mais do que pensamos na vida humana, essa vida meramente passageira, mas infelizmente nós estamos ainda sendo ganhos com respeito a isso. Se eu perguntasse aqui para cada um de vocês, incluindo a mim, se nós pensamos muito mais na vida terrena ou na vida espiritual, qual seria a nossa resposta? A nossa preocupação maior, os nossos maiores esforços, toda a nossa dedicação vai em direção ao quê? A vida humana, passageira, a esse mero pão que perece, ou para as coisas da vida eterna? Certamente, eu tenho certeza que, sem nenhuma exceção, todos nós vamos dizer que nós amamos muito a Deus. Mas é um amor que não é o suficiente ainda para nos lançar em direção a essas coisas espirituais. Então, nós precisamos aprender esse ponto. É um primeiro aspecto que está aqui em João capítulo 6, que nós temos que considerar essa necessidade de buscar as coisas eternas. Aí logo então alguém pergunta, sim, eu tenho vontade, e eu quero me despertar para isso. Eu quero a partir de hoje começar a orar dizendo, Senhor, eu preciso buscar as coisas espirituais, mas como fazê-lo? Essa é a grande questão. Como fazer isso? Como buscar isso? Você talvez tenha muita experiência de crente, eu também tenho, graças a Deus, mas a pergunta é como fazer isso? Acho que todo o problema nosso consiste nesse como.
Por exemplo, você já aprendeu que Cristo morreu por você e que você tem que se unir a Ele na sua morte e ressurreição. Você não aprendeu isso? Agora a pergunta é, e como fazer? Sabemos que somente andando no Espírito nós deixaremos de viver uma vida pecaminosa. É verdade. Agora, e como andar no Espírito? Então a questão do como é sempre um grande problema. E talvez porque nós não entendemos o como, é que nós nos satisfazemos com o mero conhecimento do quê. O que é a forma da doutrina. O como é o que nos introduz numa experiência legítima daquela verdade que, a princípio, nos foi ensinada doutrinariamente. Por isso que no capítulo 6, tão logo Cristo diz, trabalhai não pela comida que perece, no versículo 27, no versículo 28, diz assim, dirigiram-se, pois, a ele perguntando. Aí os discípulos perguntam, no caso, os judeus aqui perguntam para Jesus, dizendo, que faremos para realizar as obras de Deus? Já sabemos que nós temos que ter esse empenho, que nós temos que nos entender como alguém que não somente foi criado para isso, mas que nós fomos eleitos, escolhidos para esta obra divina. E aí eles fazem a pergunta certa. Ora, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Nós queremos fazer. E aí vem uma resposta que ninguém gosta de ouvir. Que ninguém quer ouvir. Porque seria mais fácil se, tendo eles perguntado o que faremos para realizar as obras de Deus, Jesus respondesse, olha, vocês têm um templo, não tem? Sim. Então, e o templo tem lá todo um calendário anual de rituais, de cerimônias. Vocês têm os levitas, têm os cantores, vocês têm o Halel, vocês têm os sacerdotes, e vocês têm também as ofertas, os dias sagrados, e vocês têm toda uma estrutura já montada que foi entregue por Moisés da forma de como proceder no reino de Deus. Seria mais fácil, ou não seria mais fácil? Porque aí era só eles se envolverem com aquela atividade religiosa que eles tinham. E infelizmente, na semana retrasada, nada a ver uma coisa com a outra. Infelizmente, aí eu lembrei de um exemplo, mas daqui a pouco eu volto para não ficar chato. Mas infelizmente nós estamos habituados a esse sistema de coisas. Aí você vem lá da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista, aí você vem para cá. Aí chega aqui, aí você vê que dá um paradão, porque todo aquele ativismo cessa, e você agora fica olhando, aí você passa a ser um observador, né? Porque agora você tem tempo de observar, porque não tem mais o movimento da roda gigante, aquelas luzes, os carros de bate-bate, o circo não tem mais. Então, você agora fica assim observando, o que vai acontecer? Aí passa uma semana, um mês, 6 meses, não vai acontecer nada. Aí você vai se desanimando, aí você daqui a pouco fala assim, puxa, minha vida perdeu totalmente o sentido agora, porque eu não sei mais o que fazer. Como o irmão Rodolfo falou, interessante, na semana retrasada, ele falou assim que agora não estava nem orando mais, porque essa tal da liberdade, né, tal, vai nos levando assim, e, num certo sentido, ele tem razão, mas nós temos que compreender o que está acontecendo e o que deve acontecer. Nós não deixamos o ativismo para sermos inativos, não é isso. Nós devemos abandonar esse ativismo religioso, esse pragmatismo, porque ele é um consumidor de tempo. E ele te enrola e ele te engana para que você gaste toda a sua vida com nada. Quando chegar lá no final, você não vai ver nenhum resultado palpável de uma vida cristã madura.
porque você terá passado todo o seu tempo disputando cargos e tendo ganhado o cargo naquele ano, aí passado o ano todinho lutando para dar conta das atividades daquele ano, para chegar no final do ano e você fazer um balanço do que você fez, e você fala assim, alcancei tanto disso e daquilo outro, e aí vem mais um ano para mais um ciclo de atividades, e no final você fala assim, o que eu fiz da minha vida espiritual? A questão é, o que devo eu fazer para realizar as obras de Deus? Aí vem Jesus e fala assim, olha, você quer realizar as obras de Deus? E eu quero perguntar para você essa noite, você quer realizar as obras de Deus? Não seria nem bom você responder, só para você pensar. Porque é provável que haja pessoas que não, por enquanto eu não quero saber de obra de Deus nenhuma. Por enquanto eu estou aqui na minha, talvez mais para frente, quem sabe, mas por enquanto. Ou talvez você fale, não, eu tenho um desejo de realizar a obra de Deus. Agora eu tenho que saber como fazer isso. E nós vamos encontrar que a resposta de Cristo não nos aponta um caminho pragmático. Não vai nos apontar um caminho de ativismo religioso. Olha só a resposta de Cristo. Capítulo 6, versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta. 2 pontos. Que coisa mais simples. A obra de Deus é esta. 2 pontos. A obra de Deus é esta. 2 pontos. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Simples. Ah, é só isso, pastor? Então, se é só isso, então eu já fiz essa obra há muito tempo, está feita. Porque eu creio em Jesus Cristo enviado da parte do Pai. Então está feita a obra? Não. Você tem que fazer as obras do Pai. Você tem que realizar as obras de Deus. Você tem que se envolver completamente nas obras de Deus, no trabalho de Deus, na economia de Deus, na ação de Deus. Sim, mas como? Aí Cristo diz, ora, a obra é esta, que vocês creiam no Filho de Deus. E aqui é onde está o ponto dessa ministração, e eu falei que nós iríamos tratar dessa questão da fé. Porque quando se fala em crer no Filho de Deus, logo todos pensam o quê? Não, eu acredito que Cristo é o Filho de Deus, ele veio ao mundo, se fez carne há 2000 anos, e ele foi crucificado pelos meus pecados, ele morreu pelos meus pecados, ele ressuscitou, e ele ascendeu aos céus e vai voltar, não sei quando, mas ele diz que vai, e eu estou por aqui aguardando ele voltar, que ele vai me levar para o céu. Olha como é simplória essa ideia, esse pensamento, ou como é reduzida a questão, né? Eu creio nisso e ponto final. E um dia ele vai me buscar para me levar para a glória, me levar para o céu, me livrar do inferno. Ao passo que ele está dizendo, não, gente, o crer, ele é muito mais do que simplesmente acreditar numa história acerca dele. Lógico, o crer envolve o crer ou acreditar na sua vinda. Lógico, evidentemente. Mas o crer bíblico não é simplesmente uma questão de tradição, uma questão de crença, uma questão de uma confissão verbal acerca de alguma coisa. Na verdade, se você perguntar para todos os brasileiros, a maioria esmagadora vai dizer, não, eu creio em Jesus. Ora, por quê? Porque eles nasceram num ambiente religioso. O Brasil é uma nação religiosa, católica, sobretudo. E nossas famílias, nossos avós, nossos pais, ou eram católicos, eram evangélicos,
E, portanto, nós nascemos já dentro de uma cultura e de uma tradição que afirma acreditar em Jesus Cristo. Mas isso não significa que nós, de fato, cremos. Isso porque o Evangelho de João, ele instaura um conceito de fé que precisa ser pensado e refletido e, sobretudo, desenvolvido dentro do capítulo 6 de João. Em João capítulo 1, versículo 12, João diz assim, olha, veio para o que era seu, versículo 11, né? 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Atente para esse texto. Mas a todos quantos o receberam. A esses que receberam. No finalzinho diz, a saber. Quem são estes? Os que creram no seu nome. O que significa que crer no nome é o mesmo que receber. Porque quando diz a saber, ele está explicando o que ele disse primeiro. Ou seja, crer não é simplesmente você acreditar em algo, mas é você receber o próprio Cristo. E aí nós começamos a pensar essa questão. Será que você recebeu a Cristo? Ou você tão somente acreditou em Cristo, na história de Cristo? Uma coisa é você concordar, você consentir, você confirmar. Outra coisa é você receber. E olha que receber a Cristo traz implicações profundas na nossa experiência. Eu digo isso porque depois de tantos anos servindo a Deus, pouco a pouco, o Senhor tem me ensinado o sentido de receber. Imagine passar tanto tempo pregando e falando, sem que você de fato receba aquilo que é Cristo para dentro de você. Mas você conceber uma ideia e consentir naquela ideia, e você defender aquela ideia, e você pregar aquela ideia, e você defender aquela ideia, e você brigar por aquela ideia, mas não receber para si. Eu falava hoje com o irmão Vinícius, pastor Vinícius de Goiânia, que quando se começa a compreender o Evangelho, quando a luz vai iluminando o entendimento e você vai vendo a verdade orgânica de Deus, o pregador agora, ele não é aquele mais que prega para os outros, mas ele está sempre pregando para si. E, consequentemente, ajudando a outros, mas o alvo principal de quem prega é sempre ele próprio. É sempre ele próprio. De maneira, então, que o crer das Escrituras, ele vai além da simples confissão verbal de determinada verdade. E Cristo, então, começa a explicar isso para os judeus, dizendo, olha, tão logo ele diz que eles deveriam crer no Filho de Deus, isso era fazer a obra de Deus. Cristo se apresenta, ele dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele que come deste pão da vida tem a vida eterna. Olha como que Cristo, ele dá uma dimensão diferente. Ele acabou de falar acerca de crer. Em seguida ele fala, eu sou o pão da vida. Aquele que come deste pão tem a vida eterna. Qual é a relação entre o crer em Jesus Cristo e comer o pão da vida? É exatamente aquele que colocamos agora há pouco. Que crer em Cristo é o mesmo que receber esse pão, comer esse pão e receber como vida interior para que esse pão seja constituído dentro de nós. Os irmãos devem se lembrar que eu citei recentemente um texto de Rubem Alves, de um livro intitulado Perguntaram-me se eu creio em Deus. Quando eu vi esse livro na livraria, eu fiquei muito curioso, porque vocês sabem que Rubem Alves é considerado praticamente um ateu pela maioria dos cristãos. Se bem que essa questão dos ateus é muito complicado, porque os ateus eles são sempre chancelados por alguém, né?
a Igreja Católica, ao longo de muito tempo, foi chancelando as pessoas. Ó, esse é herege, aquele é ateu, aquele é isso, aquilo outro. E quem não se enquadra dentro do sistema religioso das religiões predominantes, sempre vão ser chancelados como herege ou como ateu. Tal. Enfim, de todo modo, Rubem Alves, filho de pastor, foi pastor também, inclusive, teólogo, filósofo, filólogo, poeta. Ele leva essa chancela de ateu. Quando eu vi esse livro, falei, bem, nada melhor do que ouvir do próprio Rubem Alves se ele é ou não ateu, né? Olha o nome do livro. Perguntaram-me se eu acredito em Deus. Aí eu peguei o livro, quando eu abri, ainda na livraria, eu li só a orelhinha do livro. E naquela orelhinha do livro, Rubem Alves praticamente ele pegou todo esse capítulo 6 de João, a ideia, né? E colocou naquela orelhinha, e foi naquele dia que eu compreendi João capítulo 6. Foi naquele dia. Até então, eu não tinha compreendido João capítulo 6, conforme Cristo havia dito aqui. E eu até passei para a igreja, eu quero até repetir agora. Rubem Alves coloca da seguinte maneira, nessa orelha, eu vou parafrasear apenas as ideias, para vocês poderem entender o sentido desse comer esse pão vivo aqui, de João capítulo 6. Ele fala assim, olha, escrever e ler são como que rituais mágicos. Escrever e ler são como que rituais mágicos. Quem escreve transforma a sua própria carne e o seu próprio sangue em palavras. De modo que aquele que agora lê, no ato da leitura, ele transforma as palavras, agora, na sua própria carne e no seu próprio sangue. De modo que acontece aqui uma antropofagia. Ou seja, aquele que come as palavras que eu escrevi, eu transformei a minha carne e o meu sangue em palavras. Veio o leitor e agora, ao comer essas palavras e recebê-las para dentro de si, ele pegou a minha carne, meu sangue, transformados em palavras, e agora fez a sua própria carne, a sua própria palavra. Quando o leitor comeu as minhas palavras, estava comendo a minha própria pessoa. Agora eu passo a residir dentro daquele leitor. Agora eu passo a habitar dentro daquela pessoa. E ele diz, e isso é o que se chama de antropofagia. Isso em algumas tribos antigas, né? Enfim. Ou como que na igreja, ele vai citar o texto de João, se chama de Eucaristia. Aí faz referência a João capítulo 6. Quando Cristo diz, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem o quê? Tem a vida eterna. Aí ele diz assim, olha, quando as tribos antigas, os homens antigos, comiam, os canibais comiam outras pessoas, não o faziam por mera gastronomia. Eles não comiam seres humanos no almoço, na janta, no café da manhã, mas não, quando eles venciam um inimigo, e eles traziam aquele inimigo derrotado, assim, então eles pegavam, matavam aquela pessoa, comiam a sua carne, porque eles queriam que as virtudes daquela pessoa, daquele inimigo, os seus valores, as virtudes, a sua força, passasse para eles. Quando eles comiam, eles acreditavam que eles estavam recebendo todas as virtudes daquele valente, daquele guerreiro para dentro de si. De sorte, então, que Rubem Alves coloca deste modo, dizendo que as palavras, quando são ditas, se elas são ditas de fato do coração, da alma, lá do íntimo, palavras que não saem ao vento, mas que saem mesmo, que são geradas dentro da pessoa, essas palavras, elas levam a própria essência da pessoa, de modo que aquele que ouve, que recebe aquelas palavras, se é que recebe para dentro de si, está recebendo da própria essência do outro. E isso faz muito sentido, quando em João capítulo 6, Cristo fala assim, olha, é o seguinte, vocês devem crer em mim, e se vocês crerem em mim,
vocês estarão fazendo as obras de Deus. Aí ele coloca, segundo, eu sou o pão da vida. Aquele que come esse pão da vida tem a vida eterna. Parece que não progrediu muito no entendimento, porque, primeiro, fazer as obras de Deus é muito genérico. Crer nele é muito genérico. Crer, todo mundo crê. Agora ele diz, não, eu sou o pão da vida, come de mim que você terá a vida eterna. Fica ainda muito genérico, parece que não responde o como fazer essas obras de Deus. Aí Cristo avança um pouco mais e fala assim, olha, já que vocês não entendem comer o pão da vida, deixa eu colocar em outros termos. Aí ele diz, vocês devem comer da minha carne e beber do meu próprio sangue. Aí pronto. Aí complica, porque agora os judeus falam assim, agora esse homem ficou maluco. Porque, tudo bem, estava no pão da vida, estava para entender mais ou menos. Agora, comer a sua própria carne, beber seu próprio sangue, isso é canibalismo, não tem como. Aí quando Cristo diz, gente, vocês não estão entendendo, eu estou me referindo não à minha carne física e ao meu sangue físico. Ele diz, as palavras que eu vos tenho dito. As palavras. A mensagem que eu estou dizendo é que são espírito e são vida. Quando essas palavras que eu digo são pronunciadas, elas não são meras palavras ditas ao vento. O evangelho não é simplesmente alguém que falou assim, olha pessoal, Cristo veio, morreu por você e você pode se livrar do inferno se tão somente você quiser. Não, as palavras do evangelho, elas são o próprio Espírito de Cristo, sendo proferido em forma de palavras, sendo proferido em forma de sentenças, sendo proferidas em forma de verdades, que agora, uma vez pronunciadas, uma vez ditas, elas devem ser ouvidas. É quando agora nós nos colocamos do lado oposto e começamos a ouvir as palavras de Cristo. E se você começar a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, já fizemos esse desafio para os irmãos, leia os evangelhos, mas leia procurando ouvir a voz de Cristo. Toda vez que Cristo disser algo, você ouve e você medite, você reflita naquilo que Ele está dizendo. E quando Ele começar a falar aos teus ouvidos e ao teu coração, logo você vai perceber algo. Você vai perceber que as palavras dele lhe são estranhas. As palavras de Cristo, embora conhecidas no âmbito da teologia, no âmbito das pregações, dos estudos, mas elas não são estranhas quanto à nossa vida. Ou seja, as palavras de Cristo, elas não se encaixam no nosso viver. Parece que no nosso viver não tem espaço para elas. Por qual motivo? Ora, pelo simples motivo de que nós não vemos muito futuro nas palavras de Cristo. Vocês sabiam disso? Não vemos muito futuro nas palavras de Cristo. Ou vemos futuro na palavra de Cristo? Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender o que é ver ou não futuro nas palavras de Cristo. Imagine que você está com um problema. Um problema com uma certa pessoa que pegou um dinheiro emprestado com você e te prometeu que iria te pagar tal dia, e você confiou naquela pessoa, puxa, não é possível, né? Foi lá, tal, emprestou o dinheiro para a pessoa, tal, passou o tempo, a pessoa começou a fugir de você, começou a te evitar, mas você foi, cercou, foi lá, e a pessoa, olha, eu não vou pagar você. Imagine só. Sai daqui, rapaz, você está doido. E começa a desprezar você. Aí você fica desesperado e procura uma pessoa, pede ajuda, pede a outra, ora e tal. Aí chega um pastor para você e fala assim, meu irmão, o que Jesus Cristo te aconselha? O que é? O que eu tenho que fazer? Que você deve perdoar aquela pessoa que te ofendeu
no sentido de que te enganou, mentiu para você, te enrolou. Então você tem que perdoar aquela pessoa. Não é como dizem os outros, porque o crente, quando ele vê que não recebe, sabe o que ele faz? Ou ele vai para a justiça, né? O crente não é assim? Ou então, ele fala assim, eu vou entregar para Deus. Entregar para Deus quer dizer, Deus vai pesar a mão nele, Deus vai. Ou seja, eu vou usar Deus como instrumento de vingança. Mas o Evangelho não ensina assim, ele diz, olha, o que aconteceu? Ele me obrigou a caminhar 1 milha com ele, então agora você vai caminhar outra milha. Ou seja, você vai perdoar aquele dinheiro, e além de perdoar, você não vai guardar mágoa. Você vai amar aquela pessoa, você vai sorrir para aquela pessoa, e você vai ainda, se for o caso, ajudá-la novamente. Ah, mas esse conceito não se encaixa na nossa vida, se encaixa? Vai lá, vamos ser honestos. Não se encaixa. Na minha vida não está encaixando não, irmãos. Na minha vida está difícil. Mas, pastor, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós vamos compreendendo o Evangelho, e aí nós vamos chegar em casa, e nós vamos falar, Senhor, eu quero fazer as tuas obras, mas as tuas obras consistem em crer no teu Filho. E crer no teu Filho não é dizer que eu creio nele, mas eu preciso recebê-lo. E esse Cristo, a quem eu devo recebê-lo, ele teve um viver humano sobre a terra. E se eu recebê-lo, uma coisa vai acontecer. Se eu receber a Cristo, ele vai entrar e ele vai se constituir dentro de mim, e eu serei necessariamente como ele. Então vai ter um conflito, porque o meu coração, ele se nega a ser como Cristo, porque eu nem concordo com ele, inclusive. Nós não concordamos com ele. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas é um fato. Vamos ficar quanto tempo nos enganando? Porque nós falamos do Evangelho, mas na hora do Evangelho nós não queremos para a nossa vida. Não, isso aqui não. Pra vocês terem uma ideia, o Evangelho, a experiência do Evangelho consiste em experiências pontuais e individuais. Nossa, eu sou uma pessoa muito forte nas minhas convicções. Quando eu tenho uma certeza de algo, quando eu tenho uma razão, eu argumento toda a minha razão antes que alguém me questione. Ela está toda preparada. Quando eu falar assim, não é desse modo, eu vou te falar por quê, eu vou elencar. Eu saio elencando, ponto a ponto. De sorte, então, que uma vez que está feita a minha defesa, o outro não é capaz de desmontar o sistema da razão. Está feito. Só que o outro não quer saber da minha razão. Ele ignora a minha razão. E aí o que acontece? Ele faz resistência à minha razão. Aí eu, do meu lado, o que eu faço? Bem, eu, na minha razão, eu fico resistente. E por muito tempo, eu vivendo assim, nessa minha resistência, em razão de quê? Da razão? Eu falo, a razão é a razão. Como é que eu vou abrir mão da razão se a razão é a razão? Olha, tem que abrir mão do erro, não? Não é do erro que tem que abrir mão ou não? E isso, então, gera o que na nossa vida? Sofrimentos. E está lá eu debaixo de um sofrimento. Um sofrimento. Um sofrimento. Todo dia levando chicotada nas costas. Aquele sofrimento. E eu me assegurando na razão. A verdade é essa. Não tem como desfazer isso. É a razão. Só que o problema não findava. Não finda. E o Espírito Santo, ele fica assim, sentado, te olhando, você sofrer. E ele não faz nada para te aliviar o sofrimento. Aí você clama e ele não responde. Ele fica te olhando, vendo você sofrer. Ele espera você ser vencido, porque nada ele poderá fazer contra a sua, no caso, contra a minha razão.
Quando você está certo, ninguém te convence, nem o Espírito Santo, ele vem e fala, você nem escuta, nem sabe que ele está ali. Aí passou um dia, uma semana, tal, vai passando, o sofrimento está indo, está moendo, e eu estou firme. Eu estou todo esculhambado, mas estou firme em razão da minha razão. Aí um dia, eu pensando sobre a situação, refletindo, quando é que isso vai acabar? Quando é que esse sofrimento vai acabar? Aí quando eu perguntei quando é que o sofrimento vai acabar, aí o Espírito Santo resolveu, depois de muito tempo, resolveu falar alguma coisa. Aí ele falou assim, o sofrimento não vai acabar, porque você está na sua razão. O sofrimento é causado pela sua razão. Porque a sua razão, embora seja razão, está fulcrada no ego. Não é que está errado a razão, mas é o fundamento sobre o qual a razão se funda é que está errado. E o Evangelho, o que ele ensina? O que ele ensina? Ele ensina que nós devemos negar a si mesmo, abrir mão do ego. Então, de nada vale você ficar argumentando a sua razão, porque você só vai aumentar as dores, porque o problema não é a razão. Aí chega um momento que a luz brilha e fala, meu Deus do céu, então eu estou certo, porém errado. Porque o certo é abrir mão da sua certeza. O certo do Evangelho é você abrir mão daquilo que te favorece nas suas convicções, nas suas relações. Aí então, quando você abre mão daquilo que é o seu direito, do direito, aí então, o sofrimento acaba. O sofrimento, na verdade, nada mais é do que o nosso próprio coração que resiste a abrir mão de si mesmo. Aí ele sofre. O sofrimento ele não está em nenhum lugar em que você possa tirar de um lugar e colocar no outro. Por que às vezes nós não conseguimos nos livrar de tanto sofrimento? Ora, porque o sofrimento não está ali ou está do outro lado. O sofrimento ele é causado pelo meu próprio coração que resiste ceder. De modo que quando você cede, você fala amém, sim, Senhor. Eu me rendo, eu me entrego. O sofrimento, ele acaba. Quando nós falamos acerca do Evangelho, o nosso grande problema é a nossa resistência com respeito às palavras de Cristo e à nossa própria razão. Eu sei que se cada um fosse levantar o seu caso particular aqui, cada um ia falar assim, olha, mas eu entendo, até concordo com Cristo, o problema é esse aqui, ó. Aí vai falar a sua razão. Então você quer dizer que eu tenho que fazer isso? E aí nós nos deparamos com um problema diante dessa situação. É que nós até que falamos, tá bom, então eu vou fazer isso. Só que será que eu sou capaz de fazer isso? Que Cristo deseja que eu faça? E eu vou dizer, você não é capaz. Você não é capaz. E agora, se eu tenho que fazer, mas não sou capaz de fazer, o que fazer? E o que fazer então é que nós temos que entender que todos os nossos problemas não são problemas em si mesmos, não são problemas originais. Às vezes você quer resolver o problema do seu casamento, você não vai conseguir. Você quer resolver o problema do seu trabalho, você não vai conseguir. Quer resolver o problema de um relacionamento entre você e alguém, não vai conseguir. Por quê? Porque o problema não está nessas questões, no casamento, não está no amigo, não está no trabalho, não está na residência. O problema está no coração. Então, é uma questão muito subjetiva, muito pessoal e muito geral. Basta que você comece a falar, Senhor, eu quero começar a conduzir o meu coração de volta para Deus. Quanto mais você voltar o seu coração para Deus, mais esses problemas do dia a dia, que são oriundos do ego, eles vão perdendo força.
Se você não tratar o coração e quiser tratar com uma circunstância, é aí que nós não conseguimos. Nós queremos estabelecer uma vida cristã, uma vitória sobre algo que não sou eu próprio, que não é o meu coração. Então, o problema meu qual que é? É o meu coração, que em razão da queda se afastou de Deus, e agora ele quer viver para si mesmo, por si mesmo, ainda que em nome de Deus, sem se voltar para Deus. Então, na medida em que eu começo a comer deste pão da vida, a comer essas palavras de Cristo, a refletir essas palavras de Cristo, e começar a perceber que eu tenho profundas necessidades de me voltar para Deus, de me reconciliar com Deus. E a reconciliação com Deus não é simplesmente você entrar num culto, um culto de reconciliação, um culto de novos convertidos, um culto de alguma coisa, e levantar a mão, me reconciliei com Deus. Isso não tem nada a ver com reconciliar-se com Deus. Reconciliar com Deus é quando você, no seu coração, decide voltar-se para Deus, e isso implicará em muitas coisas, porque agora você tem que entender que o grande problema nosso é a resistência de depender de Deus, é a nossa resistência em ouvir a Deus, em reconhecer que as palavras de Deus é que são a verdade, e que tudo aquilo que eu tinha por razão, por verdadeiro, que era proveniente do meu próprio ego, não é a verdade, é enganoso, só me distancia de Deus, só me faz sofrer. E então agora eu começo a voltar a Deus, no meu interior, no meu coração, no meu espírito, e isso vai gerando quebrantamento. E na medida que meu coração vai sofrendo todo esse quebrantamento, então as coisas externas, os problemas pontuais, eles logo vão sendo resolvidos, porque nós vamos aprendendo a ser pessoas quebrantadas. Pra você ter ideia, eu estava subindo recentemente uma avenida, e então eu parei o carro no semáforo. O semáforo demora a abrir bastante, esse lá próximo de casa. Aí estava tudo parado, semáforo fechado. Falei, não, vou dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, rapidinho. Aí eu estou aqui olhando rapidinho, daqui a pouco eu ouço uma buzina, bem forte atrás de mim. Quando eu abri o olho, eu olhei para frente, não tinha mais ninguém. O semáforo estava aberto, estava quase fechando de novo. Por isso o cara buzinando atrás de mim. Quando ele buzinou, que eu olhei, qual é a vontade que dá? Não, qual que é a vontade que dá? Não ir, eu vou continuar aqui. Mas eu pergunto, mas de onde vem essa ideia? Eu estou parado no lugar errado, fazendo a coisa errada, e estou cheio da razão. É o paraibano, o sangue de paraibano. Aí o Espírito Santo fala de novo. Alexandre, aprende a reconhecer que você está errado. Aprende a dizer, eu estou errado. Pedir perdão para quem está atrás e ir embora logo. Aí é a hora que você fala assim, eu tenho que aprender a reconhecer que estou errado. É lógico que isso é uma coisa muito simplória da vida humana, mas são essas coisas que nos mostram o quanto que muitas vezes, mesmo errados, queremos estar certos. E isso é que trava a vida espiritual, é que nos faz pessoas péssimos crentes, péssimos servos de Deus, péssimos pais, mães, trabalhadores, servidores, não sei como diz, irmãos, péssimos amigos, péssimas pessoas. Na medida então que nós falamos, Senhor, eu quero comer deste pão. Eu quero comer da tua carne e beber do teu sangue. Eu quero provar isso. Eu quero digerir isso. E eu quero que o teu próprio ser seja trabalhado no meu ser. Quando isso acontece, ocorre então o que está lá em Apocalipse capítulo 10.
Eu quero concluir com esse capítulo 10 e com Mateus 19, contrapondo um ao outro. Diante dessa mensagem, duas coisas podem acontecer. Pode ocorrer como está lá em Apocalipse 10, quando o anjo olhando para João disse: João, come, pega esse livro e come. E João falou: mas comer esse livro? Sim, come este livro. As palavras do livro, lógico. E João comeu, aí João disse que na boca era doce como o mel, mas no estômago era amargo como o fel. É isso que ocorre quando as palavras são recebidas. Quando o evangelho é recebido, digerido. Quando nós cremos nas palavras de Cristo. Quando nós cremos em Cristo. Quando nós fazemos as obras de Cristo. Ocorre isso. Você vai sentir o amargo. O amargo é aquilo exatamente que vai de encontro ao ego, à natureza humana caída. Você vai sofrer. Mas o resultado é maravilhoso. Porque nós vamos sendo transformados de glória em glória. Nós vamos aprendendo a ver, a reconhecer, a abrir mão, a ceder. E o Senhor vai trabalhando em nós. E vamos sendo gerados uma nova vida, uma nova criatura, um novo homem. Agora, em contrapartida, diante da palavra também pode acontecer, como em Mateus 19, quando Cristo disse para aquele jovem rico: só uma coisa te falta. Vende tudo o que tem, dê aos pobres e segue-me. Aquele jovem ouviu aquela palavra, olhou para um lado, olhou para o outro. Você vai sério? Sim, vende tudo, dá para os pobres e segue-me. Aí a Bíblia diz que o jovem rico baixou a cabeça, se entristeceu e foi embora triste, porque era homem de muitas riquezas. Um homem se sentiu incapaz de ouvir a mensagem de Cristo. Retirou-se triste. Foi exatamente o que aconteceu ao cabo do sermão de Cristo, lá em João capítulo 6, que de toda aquela multidão que ali estava, diz a Escritura, que todos foram embora e ficaram apenas 12 discípulos. E Cristo perguntou: e vocês 12? Também não querem voltar? Não querem ir embora? Foi quando Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Somente Tu tens as palavras de vida eterna. Então, fica aqui para os irmãos essa palavra, para os irmãos meditarem. Leiam João capítulo 6 em casa. Leiam uma vez, leiam 2 vezes, leiam 3 vezes. E ore acerca da nossa necessidade que temos de começarmos a experimentar as palavras de Cristo, muito mais do que simplesmente compreendê-las. Amém, amados?